Esperar todo mundo retornar. Enquanto isso, eu vou até já colocando esse videozinho pra gente ver no YouTube. Existem vários videozinhos, tá, gente, no YouTube que tenta mostrar. Acho que a animação, ela é fundamental para entender essa cadeia respiratória. Aí a gente vai ver um que eu encontrei. Deixa eu ver se tá. Acho que tá praticamente todo mundo já retornou. Acho que já veio todo mundo. Então, vamos lá, gente. Então, vamos voltar aqui desde o início. Então, aqui no complexo 1 e no complexo 2, na ADH no complexo 1 libera o hidrogênio, consequentemente os elétrons vão junto, e o FAD no complexo 2, tá? Esses elétrons aqui vão ser captados pela coenzima Q, que vai levar para o complexo 3. Mas o que é importante quando esse elétron chega? Gente, elétron é energia, tá? Então, esse transporte aí de elétrons gera energia. E esse complexo 1, esse complexo 3 e o 4 são proteínas que têm uma função de bombear prótons. O que é isso, bombear prótons? Essas proteínas vão pegar os prótons que estão aqui na matriz mitocondrial. O que é o próton? Esse hidrogênio com carga positiva. Se a gente pensar citoplasma celular, em todo o meio celular, a gente tem um monte de hidrogênio na forma de prótons ali livres, tá? Então, o que acontece? Essa proteína, ela vai bombear os prótons para o espaço entre as membranas. Então, o elétron passou aqui por esse complexo 1, então esse complexo 1 vai fazer esse bombeamento. Passou aqui no complexo 3, esse complexo 3 vai fazer o bombeamento. Aí aqui o citocromo C pegou o elétron do complexo 3 e levou até o 4, chegou o elétron aqui no complexo 4, o 4 também vai começar a bombear prótons para o espaço entre as membranas. No final, aqui nesse complexo 4, é onde está cheio de oxigênio. Aí os elétrons finalizam o seu caminho, tá? O oxigênio capta esses elétrons, né, que vai fazer o pareamento com os hidrogênios, aqui eu mostrando, tá? Aqui a ligação, gente, é o pareamento de 2 elétrons, tá? Isso vem lá da química aí orgânica. Então, eu tenho a formação de água, tá? Então, aqui no final, quem vai receber esses elétrons no final da cadeia é o oxigênio, e eu preciso realmente ter esse oxigênio lá para receber esses elétrons e finalizar esse processo. Finalizando o processo, aqui está chegando mais NAD e mais FAD, então vai ter mais transporte de elétrons e mais oxigênio eu preciso ter aqui para receber esses elétrons. No final, oxigênio vira água. Tá, legal. Então, durante esse transporte de elétrons, o que aconteceu foi que essas proteínas bombearam prótons para o espaço entre as membranas. Então, se a gente pensar, a concentração de prótons aqui no espaço entre as membranas ficou altíssimo. Então, eu criei um gradiente de concentração, onde no espaço entre as membranas eu tenho uma concentração elevada, e aqui na matriz ficou com uma concentração baixa de prótons. E vocês já devem ter estudado que onde eu tenho concentração maior, qual que é a tendência? Essas moléculas passarem para o local onde eu tenho uma concentração menor. Tá? Então, a gente fala isso, que é um tipo de osmose. Tá? Então, o que acontece? Nesse último complexo, que eu posso chamar de complexo 5, eu tenho passagem para prótons. E como aqui está muito cheio de prótons, se essa passagem aqui está livre, os prótons começam a voltar para a matriz de forma rápida.
atraídas por esse gradiente de concentração. Então, imaginem que vai acontecer aqui um influxo muito intenso desses prótons. Pense no influxo. Pense como se fosse, sei lá, um vento, uma rajada de vento. Uma rajada de vento não mexe as coisas? Não gira, sei lá, um catavento? Não gira, não balança uma árvore? Então, o que vai acontecer? Esse complexo 4, ele tem uma parte móvel. E na hora que tem esse influxo, essa parte gira. Ah, legal. Para quê? Energia mecânica. A gente sabe que da energia mecânica a gente consegue converter em outra energia. Então, isso girando, a enzima ATP sintase capta essa energia mecânica e fosforila o ADP. E ela consegue fosforilar muitos ADPs, por volta de 34. Complicadinho, né, gente? Bem, vamos passar aqui para o vídeo para a gente ver a animação e eu vou repetindo aqui para vocês esse mecanismo. Vou colocar aqui no YouTube. Deixa eu compartilhar minha tela. Acho que está todo mundo vendo minha telinha do YouTube? Sim. Sim, beleza. Aqui, pessoal, eu vou falando junto, mas tem legenda, quem quiser ver de novo, eu acho que dá para entender bem, tá? Ela vai falar da cadeia, transporte de elétrons. Ela vai dar uma introduzida. Então, fala que a cadeia é composta de proteínas que estão na membrana interna, que tem a função de transportar elétrons e bombear prótons. E que no final vai ser produzido o ATP. Aqui ela está apresentando o nome de cada complexo. Deixa eu só voltar aqui. Ó, esse é o primeiro complexo, tá? Ela tá dando o nome do complexo, que é o NADH desidrogenase, que é o nome de uma enzima. Nesse complexo 1 é onde o NAD libera o seu hidrogênio. Então, esse complexo 1, ele vai receber o elétron desse hidrogênio, tá? E quando ele recebe, ele consegue fazer o bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. Esse é o complexo 3, tá? Então, vocês viram que a coenzima Q vai pegar lá o elétron do complexo 1. Aqui ele não vai colocar o complexo 2 porque ele simplifica, mas também pega elétron do complexo 2 e leva para esse complexo 3, que também faz bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. E esse é o último complexo dessa cadeia, que vai fazer, aí vai receber os elétrons do citocromo C, que trouxe do complexo 3, os elétrons, e também faz bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. E aqui é onde vai ser produzido o ATP. Então, a gente pode até chamar de complexo 5, que é onde eu tenho a ATP sintase, uma enzima que fosforila ADP para produzir ATP. Então, vejam que esse complexo, ele permite passagem de prótons, então ele tem uma abertura aqui, onde vai passar os prótons que estão muito concentrados no espaço intermembranar. Então, tem um influxo grande desses prótons aqui para baixo, voltando para a matriz, e desse influxo, essa parte aqui de baixo, ela começa a girar. Tá? Então, que nem é o exemplo do vento. O vento, se eu passasse uma rajada de vento aqui, eu consigo girar, um catavento, por exemplo. Tá? É a mesma coisa. Então, isso aqui gira. E essa energia mecânica que a gente tem ali permite com que essa enzima
ATP sintase consiga fosforilar o ADP. Então, ela consegue fosforilar vários ADPs, aí eu tenho a produção de muitos ATPs. Então, aqui são as moléculas móveis, né? Porque esses complexos estão fixos ali na membrana. Então, a gente tem a coenzima Q ou o biquinona, é que eu prefiro coenzima Q, tá? Do que a palavra ubiquinona, mas tanto faz, é a mesma molécula. Então, coenzima Q tá móvel ali, então ela pega o elétron do complexo 1 e 2 e leva para o complexo 3. E o citocromo C, que vai pegar lá do complexo 3 os elétrons e vai levando para o complexo 4, fazendo realmente esse transporte. Então, aqui, nessa animação, ele vai falar só do NAD, tá? Ele não fala do FAD. Então, fala que uma molécula importante aí é o NADH, lembrando que esse NADH carrega aí elétrons. Os íons de hidrogênio, os prótons, né, que estão ali, que vão ser bombeados. O oxigênio, que está lá no complexo 4, esperando chegar os elétrons para ele formar água, tá? Então, precisa desse oxigênio como receptor final desses elétrons. Se eu não tiver oxigênio, a cadeia para. Aí, se parou, morte celular. A água que é formada e a bateria descarregada, o ADP, né, que vai receber o fosfato. Fosfato inorgânico significa que é um fosfato que está livre ali na matriz mitocondrial, tá? Então, nas nossas células, a gente tem vários fosfatos inorgânicos ali à disposição para a gente usar. Então, a ATP sintase, ela vai ter uma energia onde ela consegue pegar esse fosfato inorgânico e colar aqui nessa molécula de ADP, produzindo aí o ATP. Aí é o NADH, ó, liberando os elétrons. Liberou os elétrons, pessoal, aí houve bombeamento de prótons, que é o rosinha que está aqui. Aqui, ó, coenzima Q transportando elétrons. Complexo 3, que vai bombear mais próton aqui para o espaço das membranas. O elétron está aqui, vai ser captado pelo citocroma C, que vai levar lá para o último complexo, que é o complexo 4. Então, mostrando, olha, ele está pegando os elétrons e levando lá para o complexo 4. Todos os elétrons que vão chegando. Isso não para, pessoal. Chegou no complexo 4 os elétrons, mais bombeamento de próton. Então, os prótons saindo daqui, da matriz, e eles vão ser bombeados lá para o espaço intermembranar. Então, aqui vai começar a se encher de prótons. Encheu de prótons, concentração altíssima, gerou um gradiente. Aí aqui permite a passagem desses prótons, aqui no último complexo, gerando fluxo que gira esse complexo. E com essa energia mecânica, ocorre a fosforilação do ADP lá. Ele mexe, fosforila e libera ATP. Aqui eu tenho ADP que vai receber o fosfato. Girou, recebeu o fosfato e liberou ATP. Isso não para, pessoal. Isso pode parar? Pode, se faltar oxigênio. Existem algumas drogas que vão agir nessa cadeia. Existem drogas fatais, que a gente chama de inibidores ou desacopladores da cadeia respiratória. Essas drogas bloqueiam o transporte de elétrons
ou não deixam com que haja o bombeamento de prótons, aí vai depender do tipo de droga. Aí é o que a gente chama de veneno. Parou essa cadeia de funcionar, a morte celular. A pessoa, dependendo da quantidade de droga que ela ingeriu, ela vai a óbito. Não sei se vocês já viram pessoas se matarem ligando o carro e no ambiente fechado. Nesse ambiente, começa a ser liberado pelo carro monóxido de carbono, altamente tóxico, que vai agir inibindo essa cadeia respiratória. Aí as células vão parando de funcionar, para lá as células respiratórias e a pessoa morre, tá? Então, a cadeia respiratória é essencial aí para nossa sobrevivência. E aí, pessoal, deu para entender mais ou menos? É complicadinho, né? É isso, pessoal. Tentem ver mais vídeos no YouTube, tentem rever essas animações. O que vocês precisam saber no final é quem que participa dessa cadeia, né? E o que é produzido no final. Então, a gente tem que saber que nessa cadeia é essencial a participação do NADH e FADH e que é essencial a participação do oxigênio, porque ele vai receber os elétrons e vai formar água, e que eu consigo, através desse transporte aí de elétrons, ter a fosforilação do ADP, ter a produção de muitos ATPs. Então, essa é uma maneira simplificada aí de explicar essa cadeia. Então, aqui no próximo slide, mostrando novamente um outro desenho, tá? Então, aqui também é um desenho que mostra o complexo 1, o complexo 3 e o 4, tá? Aqui a coenzima Q e o citocromo C. Aqui eu tenho espaço entre as membranas. Então, o que vai acontecer no complexo 1? NADH libera seus elétrons e há o bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. O biquinona, ou coenzima Q, pega esses elétrons do 1 e leva até o 3. Aí no 3 eu tenho mais bombeamento de prótons aqui para o espaço entre as membranas. Aí o citocromo C pega o elétron do complexo 3 e leva para o 4, e eu vou ter mais bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. Aqui há o encontro dos elétrons com o oxigênio, formando água. E aqui no espaço entre as membranas ficou cheio de prótons que vão voltar para a matriz através do influxo devido ao gradiente de concentração, que faz a enzima obter uma energia para fazer a síntese de ATP. Tá? Então, resumidamente, é isso que acontece aí na cadeia respiratória. Aqui é outra figura, tá, gente? Para vocês tentarem entender. Então, aqui, matriz. Sempre quando a gente pega a figura, a gente tem que localizar. Aqui está a matriz, o espaço dentro da matriz, dentro da mitocôndria. E aqui o espaço entre as membranas. Então, chegou NAD aqui, liberou elétrons, beleza. Esse complexo 1 vai fazer o quê? Bombear prótons para o espaço entre as membranas. Elétron foi transportado até o complexo 3. O complexo 3 bombeia mais prótons para o espaço entre as membranas. O elétron foi transportado para o complexo 4. O complexo 4 bombeia mais prótons para o espaço entre as membranas. Elétron encontrou oxigênio, formou água. Tá? Então, chega lá os elétrons, o que acontece? O oxigênio vai captando esses elétrons, capta aí o hidrogênio e forma aí água. E esses prótons acumulados aqui no espaço entre as membranas vão voltar através de uma diferença entre o gradiente de concentração para a matriz, e esse complexo aqui, o último, permite essa passagem, gerando aí um influxo, uma força que faz com que o ADP seja fosforilado. Tá? Então, aqui eu consigo ter a produção do cachorro. Eita, peraí. Desculpa, gente. A cachorra estava dormindo aqui quietinha, de repente decidiu
latir. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa desse processo? Muito difícil? Pode mandar aí pelo bate-papo. Então, aqui já é um resumão, tá, gente? De tudo que a gente viu até agora. Então, vamos resumir tudo. Vamos pensar na glicose chegando aí na nossa célula com a ajuda da insulina, né? Que vocês já aprenderam. Glicose entrou na célula. Beleza. Ela não pode sair, então ela começa a ser fosforilada, né? Então ela entra na via glicolítica, que quebra essa molécula ao meio, produzindo aí 2 piruvatos. Com essa quebra da molécula, eu consigo liberar 2 moléculas de NADH e eu consigo produzir um saldo de 2 ATPs. Ok, piruvato vai prosseguir. Piruvato entra na mitocôndria e vai ser convertido em 2 moléculas de acetil-CoA. Então, lembrando, piruvato perde lá o carbono, vira esse acetil, que é pequenininho, que vai ser ligado à coenzima A. Além disso, eu tenho uma oxidação que permite com que ocorra a produção de 2 NADH. Essas 2 moléculas de acetil-CoA vão entrar no ciclo de Krebs. Vão girar 2 vezes esse ciclo. Desses 2 giros, eu consigo produzir 6 NADH, 2 FADHs. E, além disso, produzo também 2 moléculas de ATP. Beleza. O que é ATP? A gente já usa como energia, já é a nossa energia. Tudo que for NADH e FADH vai lá para a cadeia respiratória. E lá libera esses hidrogênios. Aí eu vou ter o transporte de elétrons, bombeamento de prótons, e no final elétron se liga ao oxigênio formando água, e essa concentração de prótons permite aí um influxo que gera uma energia para a produção de ATP, que gira em torno de 34, tá? Então, se a gente somar, no final, uma molécula de glicose permitiu com que eu produzisse, pela via aeróbica, 38 ATPs. Ok? Por volta, tá, gente? Tem livro que muda um pouco esses valores, mas pouca coisa. O pessoal falando que tá complexo, bem chatinho. A maioria das pessoas não gostam de bioquímica. Mas, pessoal, não tem como, a gente tem que entender, né? Pelo menos de forma aí resumida, a gente tem que entender esse processo aí no nosso corpo. Isso, para qualquer profissão da área da saúde, vai ser fundamental. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu coloquei estudo dirigido também, tá? Tá no arquivo, acho que em PDF. Aí vocês podem tentar responder. Na próxima aula, aí eu corrijo com vocês. O estudo dirigido da última aula, eu já vou abrir aqui para vocês, para a gente responder, que está bem tranquilo. Eu já fiz uma revisão da última aula, então acho que vai ser bem tranquilo para a gente responder. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui. Então, aqui na primeira pergunta, na glicólise, quantos ATP são consumidos e quantos produzidos, né? Então, lembrando, a glicólise tem a fase de investimento, que é a primeira parte, a gente gasta 2 ATPs, mas na segunda parte a gente consegue produzir 4. Então, consumidos 2, produzidos 4, saldo 2. Aí, na segunda pergunta, o que é o NAD e qual a sua função? Então, gente, NAD é uma coenzima, tá? Então, lembrando, coenzimas são derivadas de vitaminas, aqui no caso, vitamina B3, que é a nicotinamida. Tá? Então, o que é NAD? É uma coenzima, sua função é fazer transporte aí de hidrogênio para a cadeia respiratória. Tá? Então, é isso, simples assim. Aí, aqui,
Na glicólise, quantas moléculas de NADH são produzidas? Então, a gente viu 2 NADHs. Aí, na 4, com atividade física intensa, o oxigênio não é suficiente para oxidar o NADH, tá? Essa oxidação, gente, é lá na cadeia respiratória que acontece, tá? Então, uma outra reação tem que acontecer. Que tipo de reação é essa? Então, uma reação anaeróbica, né, na ausência de oxigênio, onde quem vai receber o hidrogênio é o piruvato. Tá? Então, o próprio piruvato recebe esse hidrogênio. E quais são os produtos? O lactato, então o piruvato vira lactato, e NAD, o NAD sem o hidrogênio, que é o importante que vai voltar lá para a glicólise para retirar mais hidrogênio lá da molécula. Qual o hormônio que ativa a glicólise? Insulina, tá? Insulina mostra que a gente tem muita glicose. Se eu tenho muita glicose, eu posso quebrar bastante glicose para produzir muitos piruvatos e ATPs, tá? E quem vai inibir vai ser o glucagon, que é o hormônio oposto, que é quando a nossa glicemia cai, o glucagon eleva. Aí o glucagon avisa que a via glicolítica tem que desacelerar, não dá para ele ficar consumindo um monte de glicose, porque a glicose está baixa no sangue. Aí a gente vai estudar outras funções do glucagon também. A via anaeróbica é mais simples, mas ela produz menos energia também, né? E aí, pessoal, querem perguntar alguma coisa? Então, ó, essa aula de hoje eu vou colocar lá também no AVA. Tem a aula que eu gravei em PowerPoint. Não sei se todo mundo chegou a ver. E pegar o livro aí e tentar ir estudando, tá? Tem que ir revendo. Mas uma hora, gente, vai ficar claro para vocês, tá bom? Eu sei que é difícil, mas uma hora fica claro. E o que eu cobro de vocês é tudo muito simples. E aí, ninguém quer perguntar nada? Significa que ninguém entendeu nada, isso? Professora, Pode perguntar. então, o ATP sintase, então, pela força mecânica, ele meio Uhum. que produz uma molécula de fosfato? Não, ele pega o fosfato que está ali jogado dentro da matriz, pega esse fosfato e cola no ADP, fosforila o ADP. Ah, ele já está presente. Já está lá, tá bom? Ah, obrigada. Imagina. E aí, pessoal? Ninguém vai perguntar? Deixa eu ver quem está aqui. Cléo não vai perguntar nada? Você não entendeu nada, Cléo? Tô tentando absorver ainda. Assisti ontem, revi agora a sua aula. Aff, É difícil. parece fácil só. A Naira tem que estudar bastante, Naira. Então, depois que você estudar essa tanto 145, 836 vezes, aí você elabora uma pergunta boa, hein? Tem que ser boa essa pergunta aí. Mas, Eu achei que da semana passada para essa ficou mais claro agora. viu? A gente toda vez que vê a segunda vez fica mais claro. Uma coisa que tem... E eu acho... Desculpa. Não, pode falar. Não, você tem alguma pergunta? Não, eu só ia complementar, que eu acho que é assim mesmo, você tem que ir montando, mapeando todas as informações, e aí depois isso começa a ficar muito mais claro. Aquilo que a gente olha e não sabe de onde veio, como surgiu, começa... É um quebra-cabeça mesmo, né? Começa a ir encaixando as informações e ficando mais... Não que a gente vai conseguir decorar, e eu acho que isso ainda é um outro nível, mas entender o processo como um todo, eu acho que a gente vai conseguindo. Isso que é importante. A primeira vez que a gente vê, pessoal, é realmente assustador. Eu não conheço ninguém que assiste uma aula de bioquímica e entende a aula. Realmente,
você tem que assistir várias vezes, você tem que pegar outros materiais para ler também, né? Que às vezes a forma como a gente fala é diferente da forma como a gente lê, então as coisas vão ficando mais claras, tá? E o que eu ia falar com vocês... Eu acho que os slides que você fez aí estão perfeitos para a gente entender assim. A gente vai ter que ver várias vezes, mas dá para entender todos os passos bem especificados e do começo ao fim, que é o que a gente precisa entender, né? Esse ciclo do começo ao fim. Ao fim. Produz e por que ele é importante para o nosso organismo. E para mim está muito claro nos slides. Claro que eu vou ter que ver outras vezes. Passo a passo tá bem legal. Revendo aí vai ficando mais claro. Sim. Pessoal, eu montei lá, refiz lá o cronograma, depois eu fui ver, eu esqueci de colocar 2 vias que a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu vou atualizar o cronograma, eu posto no AVA, que é a via da gliconeogênese e do glicogênio. A gente vai estudar na próxima aula um pouco a respeito do jejum, quando a gente faz jejum, de onde que vem a glicose, a via que produz glicose, e vai relembrar um pouco do glicogênio. O glicogênio é fácil, tá? Mas a via da gliconeogênese ficou faltando. Então, eu vou alterar lá o cronograma. Lógico que não vai mudar a data de prova, nada. Eu só simplesmente esqueci de escrever lá que a gente vai estudar essa via. Tá? Então, eu vou postar o cronograma separado em PDF para vocês, só para avisar aí, tá bom? Vídeo no YouTube também é uma beleza, viu, gente? Eu gosto de pegar as animações do YouTube, porque fica mais bem ilustrado, entra na nossa cabeça quando a gente vê a animação. Então, se alguém achar mais vídeo interessante, a gente passa durante a aula também, eu vou explicando, tirando a dúvida. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Não, acho que é isso mesmo. Então, aí vocês vão me dando feedback. Pode mandar pergunta depois também, tá? Por e-mail. Fiquem à vontade. Ótimo. Beleza, então. Pessoal, obrigada, tá? Pela presença. Obrigada E lembrem você, que não fui eu que inventei bioquímica, tá? Então não fiquem bravos comigo. Já tem uma vantagem que a gente pode não gostar de bioquímica, mas a gente gosta da Júlia, então tá bom. Que bom, porque às vezes nem da Júlia o pessoal gosta, porque olha para mim e lembra da bioquímica. Quando entra um professor mais osso, aí fica mais complicado ainda, né? Eu comentei com o pessoal no grupo, né? Júlia, você parece estar contando uma historinha infantil, de tão bonitinho que fica. Aí eu falei, a bioquímica até que fica bonitinha por esse lado, mas você olha os desenhos no slide e assusta, aí sua voz dá uma suavizada. Isso quando eu não... É que eu não tô fazendo na lousa, gente, que eu gosto de fazer na de Krebs. Aí o aluno já fica assim, meu Deus, eu desenho antes, né, da aula, aí o pessoal olha, é isso que eu vou aprender? Aí eu posso tirar até foto. Mas não, no final vocês vão ver que vai dar tudo certo. A historinha infantil aqui estão falando que é de terror, né? Assusta, mas faz parte. É o nosso corpo, pessoal, é assim que a gente funciona, a gente é muito complexo. Tá bom? Obrigada. Saudades de vocês. Obrigada, Júlia. Um beijo, qualquer coisa aí, me dá um toque, tá? Tô aqui para ajudar vocês. Beijo. Obrigada, Júlia. Obrigada, boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Bons estudos. Tchau, pessoal. Boa Obrigada, semana. tchau.